Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, corre lá se inscrever agora, porque isso ajuda a gente a trazer conteúdo de qualidade para vocês. E segue também nas nossas redes sociais para não perder nenhuma fase desse universo da criação. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Mãe em Fases, um podcast voltado para você, mamãe, titia, vovó coruja, que tá aí interessado nessa imersão no universo do crescer, do criar. Hoje eu tô com uma convidada muito especial, uma pessoa muito querida, a doutora Silvia Tiossi. A gente vai falar de um tema muito importante, ela é ortodontista, que são pequenos Cuidados hoje. Grande sorriso sempre. Silvia, é um prazer ter você aqui. Tô muito feliz mesmo. E queria que você se apresentasse um pouquinho. Quem é a Silvia Tiossi? Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Eu sei que você é super fantástica nos projetos que você executa. E tô muito feliz em estar aqui, iniciando esse projeto com vocês. Obrigada. Tá? Eu sou Silvia Tiossi, cirurgiã dentista, tá? Especialista em ortodontia. Trabalho com a odontologia há 26 anos, que é o primeiro grande amor da minha vida. E tô aqui para ajudar vocês a entender um pouquinho mais que hora começar os cuidados odontológicos, a saúde do bebê, que, né, chega aquele pacotinho tão querido e a gente quer se dedicar e às vezes não sabe como se dedicar. Então vamos começar. Vamos e a Silvia é mãe, a Silvia é mãe também, uma menina linda. Uma menina de 9 anos, isso mesmo. Tenho muito carinho pro cuidado de crianças. Sempre trabalhei com essa faixa etária de crianças e adolescentes, né? Que é bem a minha cara. Acho que a gente tem uma ligação legal. E vou passar um pouquinho para vocês, ajudar quem precisa, né? Tem sempre alguma informação nova e boa. Exatamente. Para a gente poder evoluir sobre como deixar um sorriso lindo sempre. Importante falar que não é sobre um sorriso bonito só que a gente vai falar aqui. Além dos cuidados da saúde bucal e tudo, é a prevenção para que você não chegue lá na frente com a sua criança e não tenha mais jeito, né, Silvia? É bem isso. Esses pequenos cuidados hoje é para que a gente consiga evoluir para o mínimo cuidado depois, né? A prevenção é o foco. E acho que é o ideal de qualquer mãe, né? Prevenir para não ter que remediar com coisas mais graves, com tratamentos mais extensos. É isso Mas aí. assim, é até importante falar que é a coisa de usar aparelho, né, e tudo mais. Muitas mães pensam, né, que a gente só tem que esperar os dentes nascer. A hora que tiver tudo torto, corre no ortodontista. E não é assim, né, Silvia? É uma mentalidade, né, que foi criada. Talvez a minha geração fosse dessa forma. Falava, espera ficar adolescente, depois vai no ortodontista. Hoje, Mari, a gente preconiza que apareceu o primeiro dentinho na boca da criança, ela já vai à consulta no especialista. Existe, inclusive, o cuidado da gestante. É uma especialidade dentro da odontologia. Cuidar da mãe enquanto gestante. Para que ela saiba o que fazer, né? A gravidez é um período para você evoluir e aprender. Exatamente. E por que não aprender também sobre como vai ser cuidar da saúde bucal desse bebê? Mas um momento, vamos lá, vamos colocar datas. Nasceu o primeiro dentinho, que tal levar essa criança no dentista? Mas a escovação, o cuidado, a higiene, ela deve começar mesmo antes do dentinho nascer. Conta um pouquinho pra gente, né? A mãe que faz o aleitamento exclusivo, né, materno, ou a mãe que dá a fórmula. Como que ela faz a higiene? Ela tem que esperar precisa esperar nascer o primeiro dentinho? Então, vamos lá. A higiene, ela tem que ser feita desde o nascimento, né? Veja, a criança nasce, ela já inicia o processo de alimentação. E aí a gente precisa já iniciar também o processo de higiene da cavidade bucal. Então, muitas vezes a gente orienta como fazer, né? Como é que as mamães devem iniciar esse processo?
Então, limpar mesmo a boquinha da criança por dentro. A gente, muitas vezes, indica que ela pode usar o gás enroladinho no dedo, embebido em soro fisiológico, tá? E você vai limpar toda a cavidade. Bochechas, língua, o arcozinho, que ainda não tem dente, mas tá ali. Massagear e limpar aquele arco. A parte interna dos lábios, toda a boquinha pode ser limpa. E uma vez por dia fazer essa limpeza, tá bom? 2, pelo menos, né? Pelo menos 2 vezes por dia. Você observa que após as mamadas, a língua da criança fica esbranquiçadinha, né? É uma sujeirinha que ficou ali. Então, vamos limpar pelo menos 2 vezes por dia, para que a gente tenha sempre que não fazer da próxima vez uma limpeza muito maior. Porque, veja, tem criança que tem muita sensibilidade de você passar o dedo na língua. Se você passar menos vezes, numa vez só que com mais frequência, você vai conseguir uma higiene melhor. E assim, a mãe que tá assistindo, acabou de ganhar o neném, quando que ela deve procurar o dentista para levar o bebezinho dela? É quando nasce o primeiro dentinho. Olha, existem hoje mães que já vão à nossa procura para entender todas essas orientações de higiene, tá? A odontopediatra tá ali aguardando esse momento e ela tem muito para te oferecer. Ela vai te ensinar sobre alimentação. Ela vai te ensinar sobre como higienizar diante de cada fase, né? Então, assim, mesmo antes do dentinho nascer, a mãe que já passou aqueles 3 meses, né? Já tá mais apta a ir com a criança para lá e para cá. Se ela quiser, ela já pode marcar a primeira consulta para conseguir aprender quais são as melhores orientações para essa fase de higiene. E aí, nasceu o primeiro dentinho. A mãe continua limpando com a gazezinha, a escova. Nasceu, eu costumo já dizer, nasceu o primeiro dentinho, é quando a gente ganha a primeira escova, tá? Existem algumas escovas que elas são bem pequenininhas. Eu até trouxe algumas coisas para depois mostrar. Trouxe várias coisas legais para mostrar. Essa é uma escovinha de 0 a 2 anos de idade, tá? Bem pequenininha, né? Ela, você pode ver, ela é bem pequenininha e ela vai passar nesses dentinhos que acabou de nascer. Em torno dos 6 meses, os primeiros dentinhos vão erupcionar. Nesse momento, eles precisam ser escovados, tá? Existe aí uma polêmica que daqui a pouquinho a gente chega para conversar. Eu escovo como? Escovo com pastas de dente? Sim. Nós escovaremos com pasta de dente. Mesmo o bebezinho. Mesmo o bebezinho. Nós temos dente, pasta de dentes. Ok? Mas com ou sem flúor? Olha, a Organização Mundial de Saúde, ela já é aceita, tá? Que a gente precisa trabalhar com as crianças no mínimo 1.100 ppm de flúor, tá? Então, existem pastas de dente adequadas para essa primeira idade. Qual é o grande problema do flúor? É ingerir esse flúor, tá? O bebê, se ele vai ali e ele sente um gostinho agradável, ele vai engolir. Tá? Então, o grande lance é a quantidade de pasta que nós vamos colocar nessa escova. E às vezes escolher uma pasta sem gostinho de tutti-frutti, ou todas têm, né? A maioria das pastas infantis tem um gostinho, né? Até pra gente criar esse hábito. E a gente acaba dando essa pasta, essa escovinha pra criança, e ela brinca. Então, o ideal é sujar a escova, tá? Você vai fazer a primeira higienização no local dos dentes. E você pode lavar a escova, escovar a outra região, que são a região dos alvéolos que estão se formando ali, tá? Deixar tudo bem limpinho. Então, e depois você pode, inclusive, dar para a criança essa. É muito comum a gente dar a escova para a criança. Ela quer manipular, ela quer sentir, ela quer morder, tá? Nessas escovas infantis, às vezes, algumas delas do outro lado tem até uma partezinha de borracha. Ó, isso é um kit, tá? Ó, é um kit que vem uma escova de borracha e aqui como se fosse um massageador, tá? Existem também escovas
que são, na verdade, são escovas de dedo. Essa eu adoro, tá? Nasceu os primeiros dedinhos, ó. É bem fácil você ir lá e manipular dentro da boca da criança com o seu dedo. Eu trouxe um modelinho aqui, ó. O bebê só vai ter os dentes da frente. Mas você vai lá, ele vai dar uma mordidinha. Isso aqui é uma borracha, ele não vai te morder com força. Mas você consegue escovar, você consegue massagear aonde não tem o dente ainda. Lembrando que vai ter um momento que esses dentes do fundo também vão começar a nascer. E a criança aprecia muito essa massagem, né? Porque alivia, dá conforto. Eu ia até falar, a gente pode dar dica para as mães para utilizar, que eu acho que as mães ficam muito desesperadas quando começa a nascer o primeiro dentinho. Exatamente. E as crianças ficam agoniadas. Tem criança até que tem febre, né? Baixa, mas tem. Ficam irritadas, porque dói, às vezes nascem muitos dentes. E aí, eu acho legal, né? Dar essa dica que serve até como, acho que um massageador, né? Isso, ó. Ele serve como massageador. Existem aqueles massageadores para você colocar no freezer. É muito legal, porque o gelado traz um conforto naquela região de dor. Onde o dente está nascendo e a criança está incomodada, o gelado ali, ele até serve como um certo anestésico para diminuir essa dor. Então, existem mordedores. Essa aqui, achei legal. Um modelinho aqui, ó. Mas existem alguns bem básicos, que é uma rodinha, parece de plástico inflável. Dentro tem um gelzinho. A criança não vai furar aquilo. E você coloca no freezer. E aí você dá para ela manipular e tem o conforto daquela região de estar massageando o lugarzinho que tá doendo. Você pode ver e que ajuda a criança até acaba rasgar, colocando muita mão na boca, né? Começa a babar bastante. Por quê? Porque ela precisa coçar aquilo. Então, eu gosto muito da dedeira, tá? Eu gosto muito dos massageadores. Existem também possibilidades de fazer alguns com suquinho natural, que você coloca no pacotinho de geladinho para a criança morder. Às vezes até com leite materno. Exatamente, tá? Existem umas redinhas que hoje a gente compra em lojas infantis. Mas assim, aqui é tudo muito limpinho. Acabou de usar, lavou, higieniza. Você pode lavar com água e sabão e guardar como você faz o armazenamento da escova de dente. Entendi. Tá bom? E assim, os principais problemas, assim, que uma criança pode enfrentar, né, de saúde bucal, por uma má higienização, né, por um cuidado não muito legal nessa primeira dentição que tá vindo aí. É só cárie que pode acarretar? A gente pode ter vários outros problemas, assim, também. Olha, o nosso grande vilão ainda e vai ser sempre a cárie, né? Veja, a cárie é uma doença açúcar dependente, tá? Mas a gente tem sempre que lembrar que existem outros alimentos que se transformam em açúcar. Nasceu o dentinho, ele pode sofrer o processo de lesão de cárie. Então, eu preciso cuidar com muito carinho, porque existem as cáries de mamadeira. Acho que tem muita gente que já ouviu falar. Nunca ouvi falar da cárie de mamadeira. A gente tem o hábito de dar de mamar para a criança até ela adormecer. Mas existem muitas mães que adoçam esse leite. Existem muitas mães que colocam um Nescauzinho nessa mamadeira. E a criança dorme com o biquinho da mamadeira que ficou o tempo todo pressionado aqui atrás, tá? E fica um acúmulo de alimento nessa região, tá? E as cáries começam a aparecer entre os dentinhos. E a cárie de criança, ela tem uma evolução muito mais rápida do que a cárie de adulto. Então, assim, é uma cárie que veio na mamadeira? Não. É uma cárie que ela vai acontecer porque você não lembrou de higienizar a boquinha após o uso da mamadeira. Aí as mães falam, ai, tadinho, eu vou acordar ele pra limpar o dente. Então me fala. Gente, um gazezinho, pelo menos, né? Tá. Embebeda ali na água que seja, dá aquela limpadinha. Uma escovinha, mesmo que seja sem pasta. Mas é importantíssimo higienizar. Veja, a bactéria da cárie, ela leva 24 horas para fermentar na boca da gente, iniciar o processo de lesão. 24 horas. Nossa, Ou seja, muito rápido, né?
Mas se você fizer uma escovação maravilhosa por dia, você já tem uma grande chance de estar protegida. 2 grandes e boas escovações por dia, com certeza, você está prevenindo que essa cárie se instala. Ô, Sil, e a cárie, até é uma coisa que me surgiu agora essa dúvida. A cárie, ela é meio genético, né? Porque já ouvi falar, não sei, que se a genética é propensa a não ter cárie, tem pessoas que têm mais dificuldade a ter cárie, né? Eu sei que o meu avô morreu com 76 anos sem nenhuma obturação na boca. Pois é. Não é a genética quem manda, né? Mas é a qualidade do meio bucal. Entra muito a relação de acidez, a relação de predisposição, a qualidade das enzimas que a gente tem na boca. Então, às vezes, você vê dentro de uma mesma casa, uma criança tem cárie e a outra não tem nenhuma. Dentro da mesma casa, praticamente existem os mesmos hábitos. A mãe que escova de um, escova de outro. Mas existe, sim, uma predisposição. Algumas crianças têm cáries mais fácil que as outras. E para essas crianças, o cuidado tem que ser dobrado. E essa cárie, nesse primeiro dente, nesse dentinho de leite, ela pode virar canal? Nossa, e como? Tá? As pessoas não imaginam, né, que a cárie possa se aprofundar tanto dentro do elemento dental a chegar no canal. E chega. E é uma judiação. Porque, veja, o primeiro dentinho, ele rompe, ele nasce na boca em torno de 6 meses a 1 ano. E os novos dentes vão nascer até 2 anos e meio, 3 anos. Então, a criança vai ter 20 dentes na boca. Para que você tenha cárie, um problema de canal, nesse período, é um bebê. Veja, você tem que levar para tratar um canal, tomar uma anestesia, muitas vezes ter que imobilizar a criança, sedar a criança. É muito complexo. É o que a gente estava falando lá no começo. Não é melhor a gente ter pequenos cuidados hoje e prevenir que problemas enormes estejam presentes no futuro? Então, veja, padrão ouro. Vamos escovar os dentes das crianças 2 vezes por dia. É necessário diminuir a quantidade de ingestão de açúcar? Sim, é necessário. Mas é necessário lembrar também que uma alimentação sem açúcar também vai fermentar na boca e pode levar a uma lesão de cárie. Porque não é só eu comer o açúcar do chocolate ou da bolacha ou do pirulito. Carboidratos se transformam em açúcar. E a bactéria da cárie, ela está na boca, ela faz parte da nossa flora bucal. Ela só precisa da chavezinha para entrar. E quando ela acha o restinho dos alimentos, chamado biofilme, que fica sobre a superfície do dente, existe uma reação química, tá? Uma liberação de um ácido e começa a perfuração. A primeira característica é uma mancha branca. A cárie, às vezes a mãe fica procurando, não tô vendo nenhum pontinho preto. A primeira lesão da cárie é uma mancha branca. Então, a gente tem que ficar muito atento, tá? E essa mancha não é o que vai causar aquela dor inicial. Só a mancha já não causa dor na criança, pra mãe já... Porque muitas crianças não se queixam de dor, né? Exatamente, Mari. A dor, ela é muito relativa, né? E, às vezes, a criança não vai se queixar. A dor, pra mim, é um alerta. Porque a criança que tá dizendo que aquilo tá doendo, talvez esteja mais grave do que a gente imagina. É por isso, mamães, durante a escovação, abram a boca da criança e olhem lá dentro. Verifica se tá tudo bonitinho, se tá tudo limpinho, se a gengiva não tá vermelha, se a língua tá rosadinha. Isso é muito importante. Ô, Sil, mas assim, a gente recapitulando, pra mãe que tá assistindo lá em casa, o primeiro dentinho, ele é normal romper quando? Pra ela começar essa... É o normal. Ai, não rompeu, por exemplo, da minha filha, ela tinha 11 meses, não rompia o dente. Eu fiquei desesperada. Normal é muito relativo, né? Mas a média, existem crianças entre 6 meses e 1 ano. Tem criança com 5 meses que chega no consultório com dente. E tem criança com 1 ano que na festinha de aniversário você vê na foto, ela não tem dente nenhum.
tá? Mais de 6 meses, aí 12, 14 meses, vamos colocar dentro da normalidade, tá bom? Eles vão aparecer. Como que nasce normalmente os dois de baixo? Normalmente nascem os dois de baixo. Pode ser que venham os dois de cima e os dois laterais, depois os dois laterais. Ou tem criança que vai nascer os dois de baixo, os dois de baixo, dois de cima e dois de cima. E aí inicia depois o processo de erupção dos dentes do fundo, que vão se concluir em torno de 2 anos e meio, tá? Dos 2 anos e meio, 3 anos de idade, toda a dentiçãozinha tá completa. Agora a gente vai falar de um negócio meio polêmico. Vai ter muita polêmica aí das mamães que eu sei. Mas eu mesmo sei. Mas eu vou ter que te perguntar. E eu vi, isso que é pior. O famoso colar de âmbar. Começou a estourar esses dentes, as mães vão pegando tudo para ajudar essa criança. Ele é bom ou não é? Olha, eu sou contra, porque não existe cientificamente nada que comprove. O colar de âmbar é usado porque diz que ajuda a diminuir a inflamação e a dor, tá? É como se fosse um analgésico. Isso por conta que existe o ácido succínico, que diz que está presente no âmbar, que liberaria alguma coisa para que a criança se sentisse melhor, até para febre. Mas não existe absorção da pedra âmbar, do ácido succínico para a corrente sanguínea. Então, para mim, ele é mais um risco do que uma solução. Veja, existe o risco de asfixia do colar, né? A criança está dormindo e aquilo apertar. Aí, para resolver esse problema, colocaram as pulseiras. Aí a criança acha bonitinho, puxa a bolinha, engole a bolinha e tem o problema de engasgar. Então, veja, não existe nada que vá fazer com o colar de âmbar, a não ser decorar o pescoço da criança, que eu acho que é muito cedo para isso. Mas não existe nada comprovado, pelo contrário, que ele deva ser usado. Eu sou contra. Tá? E aí um outro tema também polêmico, né? Chupeta. Chupeta. Vamos falar um pouquinho da chupeta. Dar ou não dar? Quando tirar? Como tirar? Ajuda a gente até dica aí para negociar essa chupeta com a criança. Veja, existem várias opiniões. Eu vou dar a minha, tá? Eu sou a favor da chupeta. Eu acho mais fácil a gente ter um trabalho para tirar a chupeta da criança do que a criança que precisa da sucção e precisa da calma ter que tirar o dedo depois, tá? A criança, normalmente, que não chupa a chupeta, chupa o dedo, tá? E, realmente, a sucção, a chupeta, existe um apego emocional naquilo que traz tranquilidade para a criança. Então, Silvia, você deu chupeta para sua filha? Dei, tá? E pasmem, a minha filha largou da chupeta com quase 5 anos. Porque eu também entendo. O ideal é tirar a chupeta até os 2 anos de idade, tá? Mas o ideal é você fazer isso de forma onde a maturidade da criança esteja presente. Não precisa ser um trauma. Eu acho que um trauma sempre traz outro. Então, vamos falar das alterações faciais. Isso, eu ia falar. Até os 5 anos de idade, a gente consegue controlar essas alterações. Como? Que tal se a gente tivesse um protocolo para o uso da chupeta? Ontem eu vi um vídeo interessantíssimo. A criança, na hora de sair do berço, o pai negocia que tira ela do berço quando ela devolve a chupeta. Então, a chupeta é para o berço. Vamos sair do berço? Vamos. A criança já levantou o bracinho. Então, me dá. A criança já entendeu. Eles negociaram. Para sair do berço, ela me dá a chupeta. Ele põe em cima do armário, lógico, num lugar que ela não vai alcançar. E ela entendeu que, para ela sair do berço, essa é a troca. Eu achei fantástico. Muito legal. Tá? Porque, assim, o que eu ensino os papais? Ai, minha filha não larga a chupeta. A primeira coisa, gente, vamos tirar a chupeta durante o dia. Ah, ela não dorme. Como que eu vou fazer ela dormir? Tudo bem, deixa ela dormir de chupeta. Pegou no sono? Tira a chupeta. Então, vamos lá. Só que os pais precisam
também estar força de vontade. Exatamente, porque fácil não é, tá? Mas eu não sou contra o uso da chupeta. Se a gente puder tirar a chupeta até os 2 anos de idade, ótimo. Se a gente não puder, vamos negociar momentos. Lembrando que até esses 2 anos de idade, os momentos também devem ser negociados. Pra que a chupeta ficar lá pendurada o dia inteiro? A criança começa a falar, ela quer falar de chupeta, ninguém entende nada. A chupeta cai no chão, ela põe na boca. Não, negocia. Chupeta tem hora. Foi pro quarto, foi dormir? Chupeta. Saiu do quarto, vai brincar? Devolve a chupeta. Já vai pra escola? Não vai de chupeta, né? Então, vamos começar a ensinar isso pra criança. Mas o limite, o deadline, quando não tem mais jeito, mãe, e agora? Bom, caiu o primeiro dente de leite, vai nascer o primeiro permanente, aí acabou. Você tem que tirar a chupeta. Aí vai noite sem dormir, tira a chupeta. É isso. Arruma um feriado bacana, prepara o disco e papai e mamãe ficam lá, joga fora. Porque a gente vacila. Tirou, chorou. O marido fala, pega. Não, joga fora. Eu já plantei chupeta no meu consultório. Eu já troquei chupeta por Hot Wheels. Eu negocio. E, normalmente a gente consegue. Mas, chegando em casa, a mãe tem outra e devolve. Mamães, por favor, não façam isso com a gente. Pelos seus filhos. É muito feio uma menina dentuça. E um menino também, né? E eles ficam muito chateados de serem chamados de Mônica, dentão, de um monte de coisa na escola. Então, vamos ajudá-los. Na internet tem vários vídeos legais até de dicas, né? Desse desapego mais carinhoso da chupeta. Plantando, mandando no balão. Exatamente. Tem uma que eu choro vendo o nenenzinho entregando no balão. A chupeta tá aqui, assim, ele tá quase indo junto. Judiação. Mas assim, necessariamente, quem usou chupeta vai ter que usar aparelho? Depende muito. Porque assim… a gente falou alguma coisa sobre predisposição. As nossas bases ósseas, tá? No caso, onde eu trabalho, maxila e mandíbula, elas têm uma direção de crescimento, tá? Existem crianças que, com muita facilidade, a mordida vai abrir. Aí, aquela criança que tira a chupeta e tem um buracão, assim, aos dentes, eles abrem, a famosa mordida aberta. Acontece muito com a chupeta e com o dedo, tá? Existem crianças que têm uma mordida tão profunda que ela pode chupar a chupeta até os 4 anos e não acontece nada. Então, veja, esse momento de desenvolvimento das estruturas maxilo-mandíbula é quando o osso está crescendo e se desenvolvendo. Tudo que interferir nesse momento é prejudicial. Tanto que quando uma criança faz uma remoção tardia da chupeta, chega no meu consultório com 5 anos e a mordidinha já tá aberta. E ela usa a chupeta ainda e a gente consegue tirar a chupeta. Você vê que, às vezes, em meses, a mordida começa a se autocorrigir. Ela melhora praticamente 70%. Por quê? Porque eu tirei o fator que estava causando. Agora, existem problemas que vêm atrás dessa chupeta. Porque nessa mordida que abriu, tem crianças que aprendem a colocar a língua lá no meio. Aí você perpetuou o problema. Então, aí eu preciso de um aparelho também para ajudar a recolher essa língua. Ou existem crianças que colocam o dedo. Então, veja, existem muitos problemas que aparecem por conta do uso excessivo da chupeta. Tirar o quanto antes é o mais interessante. Mas a gente também consegue corrigir alguns problemas caso isso não avance a primeira infância. 6 anos, nasceu o primeiro dente da frente, bye-bye chupeta. E assim, você falou de uma coisa bem legal, achei agora, sobre essa formação óssea da criança, né? Eu mesmo não sabia, né? Com essa coisa que a gente fala assim, vamos esperar nascer os dentes permanentes, para aí a gente ir numa ortodontista, para ver se precisa de aparelho. Com quantos anos começa e termina essa formação óssea e que é interessante que a mãe leve a criança no ortodontista para que qualquer intervenção que seja feita tenha uma eficácia melhor? Olha, a primeira intervenção, a primeira consulta ao ortodontista
deve ser entre 6 e 7 anos de idade. Tá bom, mamães? A gente não tinha o hábito disso, nós não passamos por isso. Porque nós éramos daquela fase, deixa todos os dentes nascerem na boca e vamos. Mas hoje a gente sabe que alguns problemas podem ser corrigidos no primeiro surto de crescimento. A gente divide o crescimento da face da criança em 2 períodos muito importantes. Existe o primeiro período transitório, que é quando a criança começa a transitar dos dentes de leite para os dentes permanentes. Então, é quando cai os 4 dentes da frente, os 4 da frente de baixo, os 4 de cima, e nascem os 4 do fundo. Que detalhe, tem muitas mamães que não sabem que aqueles dentes nascem, mas ninguém cai, tá? Eles nascem extra, atrás do que já tinham. Esse período leva mais ou menos 1 ano e meio, tá? E durante este período eu tenho alto crescimento das estruturas faciais. Aqui existe um momento, uma janela de oportunidade fantástica para executar a correção de uma alteração óssea da face. Por exemplo, falta de espaço para dentes que vão nascer. E o dente que vem vindo é enorme. Então, a gente pede uma radiografia, já bate o olho e fala, gente, mas os dentes que estão vindo são grandes. Eles não vão caber aqui. Aí a gente, então, pera lá. Eu já não posso aumentar agora o tamanho dessa estrutura óssea para depois não ficar aquela criança cheia de dente encavalado, que é o que todo mundo fala, um apinhamento muito severo. Ou essa mordida aberta da chupeta. A mordida está muito aberta. Neste momento, eu tenho aqui uma oportunidade enorme de fechar essa mordida e essa criança não se transformar num adolescente com um sorriso feio, tá? Porque, então, esse primeiro momento é muito importante. A gente faz uma organização das estruturas e planeja como vai ser a troca da segunda fase. Mais ou menos aos 8 anos, entre 8 e 9 anos, existe um momento de silêncio. Algumas crianças entre 9 e 10, varia um pouquinho de meninos para meninas, tá? Neste silêncio, nada acontece. Não troca dente e o crescimento é menor das estruturas faciais. Até a mãe percebe que o crescimento da criança é diferente. Porque passou aquela fase de trocar tênis, sabe? Você vai lá, você chegou no inverno, a calça tá curta, o tênis não entra. Então, mais ou menos essa idade, fica atenta. A boca também está crescendo, a face também está crescendo. Entre 8, 9, 8 e meio, 10, existe esse 1 ano, 1 ano e meio de silêncio, nada acontece. Depois existe o segundo período transitório. É quando existe outro momento de crescimento extremamente favorável para mexer com essas bases ósseas, tá? Entre a troca da segunda fase dos dentes de leite. É quando começa a cair um monte de dente um atrás do outro. A mãe às vezes vira para mim e fala assim, nossa, mas tinha mais dente para trocar. Mas isso é com quantos anos, Sil? Em torno de 9 ou 10 anos de idade, essa troca inicia. A gente já tem visto assim, as meninas com 9 já começam bem essa troca, tá? Começa normalmente pela troca dos caninos inferiores, começa a amolecer e trocar de novo. E aí vai durar mais uns 2 anos essa troca, até nascerem a dentição completa, que são os segundos molares. O terceiro molar, que é o dente do siso, vem depois. Às vezes a pessoa fala, mas o terceiro molar está nascendo. Não, está nascendo o segundo molar. O terceiro molar é lá para os 17, 18 anos de idade. É esse que pode ser que não nasça? É o dente do siso, né? Tá? Algumas crianças têm, outras têm e não nascem, os adolescentes. Então, existem períodos muito propícios para tratamento. Por isso, quando a gente faz uma consulta preventiva, a gente evita que o tratamento seja muito complexo, muito comprido ou muito traumático. Colocar vários aparelhos ao mesmo tempo. Tá? Nessa primeira infância da criança, né? Quais que são os aparelhos mais comuns, assim, para as mamães se situarem, de você utilizar nas crianças? É uma fase que a gente trabalha bastante com os disjuntores, que são aqueles que tem uma chavinha que abre o céu da boca, para conseguir uma melhora do crescimento transversal e espaço para os novos dentes.
usa bastante as grades para quem acaba tendo a mordida aberta, coloca chupa-dedo, posiciona a língua de forma errada. Existem os aparelhos de ativação labiais, que também ajudam no desenvolvimento do arco inferior. Existem as máscaras faciais. A gente fala assim, ninguém mais usa hoje o freio de burro. Tá, a gente tem outras opções, mas existem as máscaras faciais que a gente usa para a criança dormir, para estimular o crescimento da maxila. Então, esses são os principais aparelhos chamados de ortopédico, que nós usamos nessa primeira fase, entre 6 e 9 anos de idade. Então, com 6 anos, a criança já pode usar o primeiro aparelho. Se tiver indicação. A gente já vai planejar. O que guia muito pra gente, a mãe percebe assim, meu Deus, tem 2 dentes que não nasceram. A gente começa a ver que os laterais não nasceram, né? Aí a mãe fica atenta. Ou então, os dentes estão nascendo atrás do outro. A mãe chama um pouco mais de atenção, né? Mas por isso que eu falo, que acaba fazendo aquele acompanhamento com o odontopediatra, ele já aprende a fazer esse encaminhamento para o ortodontista, tá? Então, nessa primeira fase, a gente acaba organizando as estruturas para que lá na frente, quando for usar o aparelho fixo, a gente tente evitar tratamentos mais longos e mais complexos. Sil, e o Invisalign é um aparelho da moda agora, assim, né? O último, imagino eu que seja um dos últimos que saiu. Ele é indicado para crianças? Existem algumas indicações. Eu, particularmente, tenho minha formação em ortopedia. Ortopedia, para mim, é feito com aparelho ortopédico. Mas existem, sim, casos que podem ser usados. O Invisalign, ele é uma opção de tratamento ortodôntico, tá? Veja, é o ortodontista quem decide o que vai ser usado. Mas eu posso dar para os pais opções de aparelhos, né? Chegou o momento de usar um aparelho fixo. Existe o bracket metálico, existe o bracket transparente, que é o de porcelana ou de safira. Existe o Invisalign. Aí, a indicação, para mim, ela é bem direcionada. Não estou aqui para falar qual usar ou qual não usar. Tenho minhas preferências. Mas eu gosto dele numa fase quando a gente já está com uma troca de dentes um pouco mais avançada. Tá? E falar assim um pouquinho, algo que minha filha teve, né? Você sabe? E eu acho que algumas mamães também devem ter essa preocupação. E não sei se, talvez voltando na coisa da higiene, não sei se é por má higiene. Tem muitas crianças que têm uma propensão a ter manchas esbranquiçadas no dente. Isso esteticamente é muito feio. E eu queria que você explicasse um pouquinho para as mamães saberem o que elas, né, poderiam fazer se a criança começa a nascer o dente permanente nessa troca, começa a nascer essas manchas esbranquiçadas. Por que existem essas manchas? E como que a mãe pode proceder? Não desespera, não desespera? Na verdade, assim, essas manchas brancas, existem algumas doenças, né? Alguns defeitos do esmalte que aparecem com características de manchas brancas. Mas a gente precisa sempre que o profissional consiga diagnosticar qual é o diferencial de cada uma. Então, vamos lá. Existe a mancha branca, que aparece porque é um início de processo de cárie. É um tipo de mancha branca. Eu falei pra você que o primeiro momento da cárie é uma mancha branca? E essa mancha branca da cárie, ela é no meio do dente também? Não. Veja. Existem vários tipos de mancha branca. A gente precisa tentar entender. Existe a mancha branca que você tá vendo que ela tá aumentando, tá? Que pode ser a mancha de cárie. Existe aquela do dentinho que tá nascendo e a hora que você bate o olho, você fala, meu Deus, tem uma mancha branca bem no meio do dente. Que aí é uma característica alterada do esmalte dental, tá? Então, aí nós vamos entrar com as amelogêneses, as hipermineralizações, as hipomineralizações. Aí, cada uma entra dentro de um problema que é a alteração do esmalte. Uma alteração da qualidade do esmalte ou da quantidade de esmalte, tá?
A mancha branca pode ser também uma fluorose. Sim, existe um excesso de flúor que causa manchas brancas. Mas, normalmente, a mancha da fluorose, ela é mais generalizada. Aparece em quase todos os dentes. A mãe vai notando que cada troca, o dente novo que aparece, ele tem algumas manchinhas, o dentinho parece até meio listradinho, tá? Então, veja, é muito importante que o odontopediatra, que o dentista consiga diagnosticar qual é o problema de cada mancha. Porque para cada problema existe um tratamento. Existe uma mancha chamada HMI, que é a hipoplasia de incisivo e de molar. Extremamente agressivo, que normalmente, dependendo da quantidade de lesão, os dentes do fundo, eles esfarelam. E a criança, às vezes, com 10 anos, 11 anos de idade, precisa pôr coroa no dente. Nossa. Tá? É um defeito do esmalte. E traz muita sensibilidade. A criança toma um sorvete, ela fala, ai, mãe, dói. Ela toma uma água gelada, ai, mãe, dói. Então, é muito importante que as manchas brancas sejam classificadas. A gente precisa dar o nome aos bois. Porque de acordo com a mancha que eu encontrei, eu vou partir para o tratamento daquela doença. Tá? Então, fiquem atentos. É um melasma no dente, né? Mas fiquem sempre atentos. O primeiro sinal de mancha, mamãe, procure um especialista. E existe possibilidade de clarear essa mancha, de sumir essa mancha? Sim, existem tratamentos extremamente efetivos para as manchas hoje. Existem microabrasões, existem hoje aplicação de resinas infiltrantes, existem clareamentos que podem ser feitos, existem tratamentos. Mas, como eu disse, primeiro eu preciso do nome do problema, precisa de diagnóstico, para depois fazer o tratamento da mancha. E tem algum cuidado específico que essa mamãe que está em casa, os filhos começaram essa troca da dentição, de leite para o permanente. Tem algum cuidado específico que é bom ela ter nesse momento de troca ou ela mantém os mesmos cuidados que ela sempre teve, mesmo com os dentinhos de leite? Olha, Mari, eu gosto muito de explicar para as mamães assim. Vamos lá. Nasceu o primeiro dentinho, vamos entrar com flúor. Tá? Pastas fluoretadas. Vamos mostrar as pastas boas? Eu gosto de pasta fluoretada porque ela consegue prevenir cárie. Aquela mamãe que fala, não, eu não vou usar pasta fluoretada no meu filho. Então, ela vai ter um controle maior da dieta e um controle maior das consultas preventivas no odontopediatra. Então, ao invés de eu passar a cada 6 meses, eu vou passar a cada 3 meses, tá? Então, é uma troca. Eu não quero pôr o flúor, mas eu vou intensificar as consultas ao odontopediatra, ok? Por quê? Nós vamos estar sempre observando que nada aconteça naquele dente, tá? Mas, vamos lá. A minha filha, eu gosto, não tenho problema com o flúor. Eu iniciei com uma pasta de dente com 1.100 ppm de flúor. Depois, a criança cresceu, tá? Vamos lá, vamos voltar. E como que a mãe sabe, né, que tem esse... Eu trouxe aqui, não tenho interesse comercial em nenhum, é só para mostrar, tá? Existem géis sem flúor, existem géis com pouco flúor, tá? Ó. Tem aqui esse de 2 a 5 anos, chama Bambino. Essa marca Condor, ela tem essa variação de quantidade de flúor. Ela tem 1.100. E aonde a mãe vê essa quantidade de flúor? Tem uma lupa. Você pegar uma lupa. Pra ela saber identificar. Normalmente, na caixa, nas letrinhas muito pequenininhas, na composição, vai estar lá 1.100 ppm de flúor. Tá? Existiu já de 500, mas hoje é lei. O mínimo é 1.100, tá? Mesmo essas de 2 a 5 anos. Isso, tá? Então, vamos lá, gente. Como é que eu vou saber o quanto eu vou usar, tá? Aqui é uma escova bem grande, tá? Mas é a quantidade que vai fazer diferença. Eu costumo dizer que é um grãozinho de arroz. É sujar a escova. Tá? Você pode fazer a primeira escovação com a criança
E depois lava a escova e dá na mãozinha da criança, porque ela vai chupar essa escova. É docinho, tá? Quando a criança começa a ter uma capacidade motora maior de fazer sozinha, você pode... E você percebe que ela já engole a espuma, a pasta, desculpa, que ela já cospe, ela não engole, tá? Aí sim, você pode já passar para as pastas de 1.500, na verdade são 1.450 ppm de flúor, que tá na Tandy, que tá na Hot Wheels, que tá na Colgate, Stages, que muitas delas, tá, já vão trazer essa quantidade maior de flúor. Lembrando, controle a quantidade. A criança é pequenininha, na hora que você for soltar a escova na mão dela, já entrega limpa, tá? Porque ela vai, sim, chupar aquela escova. E em todas as escovações, a mãe pode usar pasta? Pode. Não tem uma que ela use só a escova para não exagerar no flúor, tá. vai. Se tem mães muito preocupadas, eu falo, manda pra escola aquela pastinha sem flúor. Só que em casa, você vai escovar com flúor. Isso é uma preferência minha, tá? Uma boa dica. É uma boa dica. Vamos pra escola, tem o kitzinho de escovação, manda sem flúor. Você não tá controlando. Às vezes a tia da escola não dá tempo de ver. E as crianças acham que colocar assim, 1 quilômetro de pasta é o ideal. Então, manda sem flúor. E em casa, aquelas 2 escovações que serão supervisionadas pelo responsável, papai, mamãe, quem estiver junto, nessa você põe a pastinha com flúor. Isso eu gosto de indicar para as mamães, para elas não ficarem tão preocupadas com essa quantidade de ingestão de flúor. Então, assim, um resumo. Medidas preventivas para cárie. O que você poderia passar para a mamãe para ela prevenir, para não ter o problema lá na frente? O que você poderia resumir para ela isso? Mamãe, é obrigatório escovar os dentes. Pelo menos 2 vezes por dia, todos os dias, tá? A cárie, ela pode ser evitada com a pasta e escova. Então, escovação guiada, pelo menos até os 5 anos, 2 vezes por dia. A criança pode escovar o dente sozinha? Eu deixo, acho que com quantos anos? A partir de quantos anos? Quando a coordenação motora fina dela já tá mais adequada. Porque a gente dá na mão. Eles passam pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Na consulta, eu tento sempre orientar a forma de escovar. Até ensino elas a contarem quantas vezes vai e volta. Mas existe uma necessidade de uma coordenação motora mais fina ali. Então, às vezes, a mamãe vai ter que observar. Ele tá escovando bem? Eu vou deixar sozinho. Não, ele não tá escovando bem, então eu vou finalizar essa escovação, tá? Então, 6 anos de idade, a criança já costuma ter uma coordenação boa, né? Mas algumas crianças, a mãe não fica à vontade. Ela escova depois, tá bom? E assim, como mãe agora, Silvia, como mãe, dá uma dica, porque eu acho que as mamães em casa sabem que é muito, muito difícil. Aquela hora que a criança acabou de jantar, eu não quero escovar o dente. Dá uma dica pra gente, como você faz com a sua filha, por exemplo, para ter esse hábito de escovar. Que dica você poderia dar para essa mãe, para ela conseguir criar esse hábito, para ela conseguir levar essa criança para o banheiro sem que seja pelos cabelos? Às vezes fica meio difícil. Mas, assim, eu acredito muito. A gente estava até falando sobre a disciplina nas trocas, tá? Eu gosto sempre de negociar o que é importante para que o meu filho... O que eu posso fazer para que o meu filho escove os dentes todos os dias sem ser uma guerra. É uma troca. Filho, você vai poder fazer tal coisa depois que você escovar os dentes. E manter a sua postura. Mamãe, eu posso, sei lá, brincar um pouquinho no celular? Depois que você escovar o dente, eu deixo meia hora. Eu sou muito a favor das trocas. Eu acho que a gente cria hábitos e a gente consegue evoluir com a criança com as trocas, tá? Eu sou muito adepta da higiene do sono, né? Para que a gente possa construir um sono de qualidade. E isso também são hábitos que a gente embute dentro de uma casa. Porque é mais difícil você deixar para lá do que construir um hábito, né? Um hábito
Mas eu acho que a gente tem que tentar. Afinal de contas, a gente tá aqui com um ser humaninho bem bacana para construir. Então, tem que escovar o dente todos os dias de manhã. Tem que escovar o dente todos os dias de manhã. Acabou de almoçar, tem que escovar o dente. Vai jantar? Acabou de jantar? Dei aquela falhada, mas pelo menos antes de dormir eu tenho que escovar o dente. Se não for no mandar, vai ter que ser no construir. Eu tenho muita crença no construir. Eu acho que a gente tem que ter paciência, porque hoje dá certo, amanhã não dá. É uma repetição. Mas foi assim que nós aprendemos os nossos bons hábitos, são as regras. Na pior das hipóteses, vai na marra mesmo. Eu já coloquei muito embaixo do braço, assim, ó. Não tem jeito. Ai, mãe, você faz isso só porque você é dentista. Eu falei, então, piorou. Piorou. Vai aqui mesmo, ó, embaixo do braço e ó, não tem jeito, tem que escovar. Escovar tem, inegociável, Inegociável, né? né? E essa criança, mesmo que já tenha assim, por exemplo, minha filha de 9 anos, dormiu sem escovar o dente, vale a pena, pelo menos com uma gaze, eu dar uma higiene, ou isso aí também não vai adiantar nada? Vai ser... Você vai tirar alguns restos de alimento que possam ter ficado em volta da mucosa oral, na língua. Mas, veja, você me perguntou ali atrás o que fazer para não ter cárie. Escovar os dentes com pasta fluoretada e usar fio dental. Um fio dental. O fio dental Como é obrigatório. Passar fio dental nessas crianças? Qual que é o melhor? De fio lá, que a gente faz assim mesmo? Existe algum outro tipo de fio dental que seja mais fácil passar Passar o fio não é uma tarefa muito fácil. Nas crianças pequenas, antes da troca dos dentes, você pode ver que tem algumas crianças que têm até os dentes com um espacinho entre um e outro. Isso ajuda. Então, ali só escovar, muitas vezes você já alcança o resultado que você procura. Mas quando os dentes começam a trocar e eles começam a nascer todos juntinhos um com o outro, não tem jeito, nós temos que passar o fio dental, tá? Eu costumo pedir para as mamães iniciarem o processo do uso de fio dental com a guilhotininha, né? Que é a que a gente tem, que você vai ter uma facilidade para entrar entre um dentinho e outro e até deixa a criança entrar. Mas ela faz uma bagunça, ela não consegue acertar o lugar, tá? Mas tem muitas mamães que preferem passar com o próprio fio dental, dentinho por dentinho. Não é uma tarefa fácil, não é? Mas vamos ter que passar naquele dentinho que é apertadinho, vamos ter que passar. Por quê? Porque a cárie, na maioria das vezes, quando a criança chega no consultório, ela não nasceu aqui no meio do dente. Naquele lugar onde a gente só acha que é lá. escova. Ela normalmente inicia entre um dente e outro. Tá? Assim, não é uma lei, mas grande parte delas começa entre os dentes. Por quê? Foi aquele lugar que a gente não conseguiu acessar no momento da higiene. E teve cárie num dentinho permanente. Ele passou... Não, permanente não. Num de leite, perdoa. Ele passa já pro permanente? Ou a gente arranca aquele de leite? Como é que funciona isso aí? Tirou o de leite, a cárie foi embora, né? Não, mas Só que se você não mudar o hábito e não mudar a higiene, a possibilidade de aparecer a cárie de novo é muito grande. Né? Então, vamos entender que esse momento da troca também existe uma maturidade da criança. E a criança hoje ela é muito esperta, a gente consegue conversar sobre muitas coisas com eles. Mostrar o que faz mal, mostrar como ela tem que fazer, né? Então, veja, você teve a cárie nesse dentinho, você vai querer ter no outro? Eu ainda brinco, falo, papai do céu, ele deu um, depois ele deu o outro, o terceiro você vai ter que comprar, hein? Boa, boa. Então, veja, vamos cuidar, né? As crianças, veja, existe uma quantidade de, uma baixa muito grande do índice de cárie nos consultórios. Eu percebo... as crianças têm muito poucas cáries. Hoje tem criança que chega aos 15, 20 anos de idade, o adolescente chega na fase jovem já, sem nunca ter tido uma cárie na boca. Olha que coisa linda, tá? Então, nos últimos 30 anos, nós tivemos uma evolução muito grande da prevenção.
E ela pode continuar. E todo mundo fala assim, nossa, às vezes eu ouço, deviam inventar alguma coisa pra gente não ter cárie. Eu falo, já inventaram. A pasta e escova. É só usar. Já inventaram, entendeu? Então, é simples, não é algo tão caro. Existem escovas caríssimas, mas existem escovas boas de um preço barato, tá? Existem boas pastas. Pasta de dente é motivo para um outro assunto, porque pasta de dente, ela é prescrita. Cada pessoa tem indicação de uma pasta de dente para ela. Olha. Tá? Pasta de dente é prescrição. Não é entrar na farmácia, essa caixa é bonita, Mentira, eu vou levar. Me conte mais sobre isso. Isso é motivo para muita história depois. Não, mas tá? eu quero saber qual que eu uso já no meu, gente. A gente não pode inventar muita coisa. Lógico que eu vou saber para você de acordo com todos os exames que a gente vai construindo, né? O dentista e o paciente, quais são os hábitos que ele tem, como é a dieta dele, se é muito ácido ou não, quantas vezes por dia ele tem o hábito de escovar o dente, se ele pratica esportes de impacto. Existem se tem medicações de uso prolongado, se o paciente fuma, se o paciente é diabético, se o paciente tem alterações gengivais. Então, assim, existem N possibilidades. A gente vai marcar um assunto para um próximo momento. Adorei. Já quero conversar só sobre pasta de dente. Pasta de dente é prescrita. Na dúvida, comprem aquela que oferece menos mágica, tá? Vamos lá. Uma Colgate Total 12, uma Elmex laranja. Aquela que não oferece muito milagre. Quanto mais coisas um produto oferece num tubo só, menos alguma coisa vai ficar sem entregar. Já vou perguntar um negócio aqui. Aquelas de carvão ativado. Não, só lenda. A gente costuma... Eu não gosto, porque não existem informações científicas que mostrem o benefício do carvão. Mas nós já temos o malefício, tá? Mancha de raiz. O carvão traz mancha na raiz dos dentes. Em alguns casos, manchas do tecido gengival. Manchas de restaurações. Manchas na união entre dentes e facetas, de quem tem faceta. Então, assim, eu sei daquilo que não vai fazer bem. Como a gente não tem comprovação científica, aliás, do que não vai fazer bem, vai fazer mal. Como eu não tenho comprovação do que vai fazer bem, não use. Eu não gosto, tá? Eu não indico, pelo contrário. Eu peço, pelo amor de Deus, para os meus pacientes não usarem, tá? Por quê? Porque ele pode me trazer mais prejuízo do que benefícios. E assim, falando dessa prevenção total, falamos um pouquinho da cárie, né, dessa prevenção, de como é importante a criança ter essa prevenção, ter essa escovação adequada, né? E voltando assim, finalizando um pouquinho sobre o aparelho, que eu acho que é muito importante, eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter um cuidado. Eu mesmo te conhecendo tudo, a gente sempre deixa meio que para a última hora, né? E descobrimos um dente da minha filha meio atravessado. Isso. E assim, a mãe, ela ter que se conscientizar, né? Eu acho que é isso que você poderia passar. De levar no ortodontista para fazer os exames. Você pode falar um pouquinho até dos exames que é feito para descobrir essa dentição aí que está vindo da criança. E a importância de ir ajeitando essa boca para receber esses dentes, para não deixar para depois. Não deixar para depois, né? É isso que eu falo para você. Essa primeira consulta no dentista é uma coisa. No especialista ortodontista, ela deve acontecer entre 6, 7 ou 8 anos de idade. Porque ali, veja, eu comecei dizendo que eu tenho 26 anos de odontologia. Tem algumas coisas que você bate o olho e fala, opa, isso vai dar ruim. Né? Então, você vê, falta um espaço, parece que tem um dente que está numa posição diferente. A primeira coisa que a gente vai pedir são exames para que a gente possa buscar alterações. Normalmente, você olha assim, tem 2 dentões que nasceram muito grandes aí, os que vão vir depois vão ser grandes, não vai caber. Então, eu já peço uma documentação para eu tentar imaginar
Imaginar não, para eu tentar entender como que esses dentes maiores vão caber nessa boca pequenininha, tá? Então, a gente começa a pedir alguns exames para tentar avaliar o futuro. Não é futurologia, mas a gente tá vendo que tem alguns dentes que vão nascer aos 13, 12 anos de idade, mas que lá naquele momento não vai ter espaço. Então, eu posso ver agora. Veja, no seu caso, sua menina, a gente tá lá juntas há quanto tempo? Falei, Mari, vamos fazer um raio-x? Tá na hora. Eu não tinha como saber que um canino, o dente dela, tá atravessadinho lá em cima na maxila. Ele deveria estar em pé. Com a documentação, a gente vai lá. Falei, Mari, tem alguma coisa que vai impedir que no momento certo ele nasça na posição ideal. Vamos batalhar para entender como que vai ser isso agora, porque eu posso tentar ajudar esse dente a descer no lugar correto. Então, isso é muito importante. A gente tentar, do que depois ter que fazer uma cirurgia, abrir o sol da boca, amarrar o dente, tracionar. Pode ser que eu tenha que fazer tudo isso? Pode. Mas eu já estou imaginando em que lugar aquele dente vai estar naquele momento. Então, é muito importante. É muito importante. E, às vezes, a gente descobre outras coisas. Dente a mais, dente segurando... Dente a menos. Dente a menos. A minha filha, eu tenho histórico genético de dentes a menos na família. Eu fui fazer uma radiografia para ver se minha filha tinha dentes a menos. Também encontrei 2 caninos bonitão lá em cima, ó, fora da posição de erupção. Ela já está de aparelho. Talvez, olhando para a boquinha dela, só pelos dentes eu tivesse colocado isso daqui a uns 2 anos. Mas eu pus já, por causa do problema que eu tô vendo no futuro. É isso. Tá? Eu acho que é um resumo disso que a gente quer passar para as mamães. É a importância da prevenção. Que não é só um sorriso bonito. É prevenir a caca lá na frente. Às vezes prevenir uma cirurgia, né? Às vezes não que ela não vá acontecer, né? Sim. Mas tem caso que não tem como. É prevenir. É para você não deixar a criança lá com 17, 18 anos lá e aí você falar, agora eu vou correr atrás, né? Até porque hoje nós vivemos num mundo, num outro momento, né? Talvez uma criança lá da minha geração, um adolescente, até chegasse na escola com o dente torto e sobrevivesse. Hoje, já muito cedo, rola um bullying danado, né? Sou dentuça, dente torto, Mônica, bocão. Então, as crianças, elas já voltam para casa. Poxa, mãe, eu preciso arrumar esse dente aqui. Isso acontece já com 9, 10 anos de idade. Então, a forma que a gente vive também antecipou alguns processos. Em muitas coisas, né? Nós estamos ali, o download está concluindo antes. Criança nascendo com dente, né? Pois é. Sil, para finalizar nossa conversa, que delícia. Que foi maravilhoso ter você aqui. Eu queria que você deixasse um recadinho para as mamães, para falar assim, uma dica, né, sobre falar toda a importância de cuidar dessa saúde bucal, que não é só um sorriso bonito, que é o próprio tema, né? Pequenos cuidados hoje, grandes sorrisos sempre. Isso. Então, um recadinho que você pudesse deixar para essa mãe. Depois também falar um pouquinho das suas redes sociais. Tá. Para a mamãe que gostar, seguir. Tá bom? Tá. Eu queria falar um pouquinho para as mamães. Assim, a cárie é açúcar dependente. Nós precisamos controlar a dieta das crianças, tá? Não dá para dar essa liberdade toda. A gente, mesmo controlando a parte nutricional, precisa ficar atento à prevenção. No dia a dia, é necessário escovar o dente pelo menos 2 vezes por dia, gente. Pelo menos 2 vezes por dia. O ideal, 4. Mas 2 eu já tô feliz da vida, tá? É preciso, pelo menos 1 vez por dia, passar o fio dental. É preciso, pelo menos, de vez em quando, abrir a boca da criança e ver se está tudo bem. Se não existe nenhuma alteração de cor, nenhuma mancha, nenhum machucado, né? Algumas crianças relatam, outras não, tá? É preciso orientar as crianças sobre os cuidados pessoais que ela tem. Veja, a gente ensina a criança, vai lá, toma um banhinho, lava o cabelo,
passa um perfuminho, escova o dente. Eu brinco com eles. Às vezes eu falo para um adolescente que não usa o fio dental. Você não usa o fio dental por quê? Você toma banho, não passa desodorante? Ai, tia, claro que eu passo. Eu falo, então, escova o dente e passa o fio dental. Senão o cheirinho vai chegar do mesmo jeito, tá? Então, fiquem atentas. Façam a prevenção. Prevenir sempre vai ser mais barato do que remediar, tá? E não existe coisa mais gostosa de você entender que aquela saúde é carinho, é amor, né? Sim. Então, levem ao dentista pelo menos uma vez por ano. Se o seu dentista não é um especialista, peça para ele indicar alguém, tá? Eu trabalho hoje com crianças, adolescentes e adultos. Eu acabei me transformando numa dentista que atende a todos, né? Já com o meu trajeto. Como eu disse, a odontologia é uma paixão minha. Você atende igual o nosso bordão, do primeiro show ao primeiro voo. Isso mesmo. E quando não quer mais saber de mim, eu falo, como assim? Eu, graças a Deus, firmo ali uma amizade com as crianças. Vou no aniversário de 15 anos, vou no casamento, tô entregando minha idade. Já é os filhos dos filhos que estão vindo. Os dos filhos. Mas, para me encontrar, vou passar para vocês algumas coisas das minhas redes sociais, tá? Eu estou como ortodontista Silvia Tiossi, tanto no Instagram quanto no Facebook. Tá? Silvia com Y, né? Silvia com Y. Isso, tudo junto. Ortodontista Silvia com Y no primeiro I, Tiossi, tá? Com 2 S's. SSI, isso. Depois a gente coloca, né? E lá também tem o meu contato, meu WhatsApp. Pode chamar. Eu demoro um pouquinho para responder, porque eu fico muito dentro ali do consultório, aquele corre-corre. Mas sempre que puder eu retorno. E vai ser sempre um prazer tirar a dúvida de vocês e poder ensinar um pouquinho mais que prevenir é um ato de amor. Silvia, foi de verdade muito gostoso ter você aqui. Além de você ser uma pessoa muito querida por mim, você é uma pessoa muito inteligente, estudiosa. Sempre admirei muito você, porque realmente você é muito… Sabe assim, você vai e assim, faz e se dedica em tudo que você tá fazendo. Então foi muito gostoso. Eu acho que as mamães entenderam que não é só um sorriso bonito. É muito além disso tudo. Se você gostou desse conteúdo, comenta, compartilha. Manda para aquela mamãe que precisa ver essa matéria. Entender um pouco melhor a vovó, a titia. Às vezes a criança fica com a vovó. A vovó, vovós, não comprem as crianças com chocolate, balinha. Vocês não nos ajudam muito. Mas se der aquele chocolate, aquela balinha, escova o dente delas, tá bom? Então esse conteúdo também é importante para você, vovó, para assistir. Se você tem algum tema importante, manda aqui pra gente no direct, que a gente pode abordar ele nos próximos podcasts. Foi um prazer, Silvia. Uma delícia estar aqui, Mari. Um beijo enorme para vocês, um beijo para vocês. Querida. Até o próximo podcast Mãe em Fases.